Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando o episódio número 2 desse nosso podcast maravilhoso, Papo Cabeça. Esse podcast que é de todo mundo, né? Podcast que não é de ninguém e é de todo mundo e todo mundo é dele também. Nós não fazemos acepção nesse podcast. Meu nome é Saile Oliveira, eu sou médico especialista em psiquiatria. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Suelen Amorim, palestrante, coach e analista comportamental. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Uma frase que eu sempre quis falar é que a nossa convidada dispensa apresentações. Radialista, né? Já muito mais experiente que a gente. Totalmente, a gente está passando vergonha aqui. Apresenta a Su, que você que é mais próxima dela. Uma pessoa muito gentil, muito carinhosa, com um ótimo sorriso, e ela mesma vai se apresentar. Meu nome é Luana Macedo Coelho, eu não sou radialista, eu já fui fazer programas de rádio e TV, e a minha apresentação é um pouquinho complicada, porque eu sou uma nutricionista que tem imobiliária. Eu sou uma empreendedora e mãe e mulher e etc. Várias coisas, aí depois eu não quero tomar todo o tempo do programa. Bipolar, né, gente? Totalmente. Vocês já perceberam, né? Programa de saúde mental, enfim. E qual o nosso assunto? Primeiro, como é que você tá, Su? Tá tudo bem? Muito bem, graças ao bom Deus. E como é que estão as palestras? Bombando. E se eu quiser contratar uma palestra de Suelen Amorim, como é que eu te acho? É só me procurar nas redes sociais, Naturóloga Suelen, Face também, Suelen dos Santos Amorim, Potencial Treinamentos. Olha só, que lindo. E é isso, gente. Se vocês quiserem me encontrar também, minha rede social, Saile Oliveira no Instagram, tem lá tudo que eu faço e onde eu atendo. O meu é Luana Macedo C nas redes sociais. Beleza, então. E vamos falar hoje sobre um assunto bem importante, bem interessante. Enfim, o que a gente vai falar hoje, Su? De algo super atual e necessário de se conversar sobre a mulher e o que vem acontecendo com a mulher atual. É verdade. Eu acho que esse é um assunto muito importante nos dias de hoje, né? Com a evolução. Eu costumo dizer que, assim, a nossa população ela é muito inteligente, né? Infelizmente, os nossos políticos não. Então, assim, nós temos muitas discussões evoluídas para um país involuído ainda, né? Mas essa discussão da mulher já era tempo, né? Faz tempo que a gente devia estar discutindo isso e só hoje a gente teve esse boom, né? É um assunto que está bastante nas mídias. Hoje se fala muito em empoderamento feminino. Algumas pessoas ainda não compreendem esse termo, o que ele realmente tem a dizer, o que ele traz, porque a mulher não é uma situação de que a mulher não tinha poder e agora se dá ela, mas sim da mulher perceber o poder que ela tem e deixou de usar ou não foi lhe permitido usar. Então a gente está aqui para clarear um pouquinho essas ideias, para debater esse assunto. Certo. Iniciando empoderamento feminino, o que você acha disso? Então, empoderamento feminino para mim é quando a mulher reconhece todo o potencial que ela tem e como ela pode usar isso em prol da sua própria vida, né? Quando ela toma as suas decisões baseadas naquilo que o coração dela convida ela a fazer e não que a sociedade impõe, que família impõe, que marido espera. Então, quando ela consegue ter voz ativa, quando ela faz suas próprias escolhas segundo a sua própria vontade. E dessa forma ela vai criando autoconfiança e por isso se chama empoderamento, porque ela percebe o poder que ela tem para atuar na própria vida, não para ser melhor do que o homem, né? Não tem nada a ver com isso, mas é para conseguir se igualar, ter os mesmos direitos, né? E é uma coisa que é algo gradativo. Muitas mulheres hoje em dia ainda não têm voz ativa e a gente só percebe a importância da voz quando nós estamos caladas. Eu acho que seria uma questão até de autoconhecimento. Sim. Né? Eu acho que quem está de fora percebe erroneamente como se o empoderamento fosse uma questão muito de ativa da mulher perante todos, mas não, às vezes é muito mais ativa da mulher perante si mesma. Isso, né? Com certeza, né? Quantas mulheres passam uma vida inteira sem nunca parar para prestar atenção em si mesma, se as escolhas que fizeram trazem sensação de realização ou não, né? Muitas mulheres sofrem caladas durante muito tempo e não procuram ajuda, né? Então, quando você procura uma terapia, por exemplo, você está buscando autoconhecimento, você começa a perceber qual realmente é a sua vontade, a sua escolha, e aí começa a se empoderar disso mesmo, né? Uma das coisas que eu tenho percebido, eu comecei a trabalhar no interior aqui de Santa Catarina e assim, a gente tem
parece que a gente toma uma consciência que a gente vive numa bolha, né? Então você está aqui em cidades grandes, pessoas inteligentes. E quando você vai para um ambiente desse, onde o padrão cultural ele tem uma queda, você fica de cara, sem medo de errar, de 10 mulheres depressivas que chegam no lugar que eu atendo, 8 sofrem abuso, 8 sofrem violência psicológica, violência física pelo marido. É absurdo de você ver. E às vezes, assim, tem algumas que, para ir na consulta, o marido também vai. Então, assim, ela fica toda comedida em falar. E meu Deus, 300 quilômetros daqui. Como às pode? Vezes isso, né? Em grandes metrópoles tem pessoas que desconhecem essa realidade, né? Acham que a mulher realmente já invadiu o mercado de trabalho. De fato, já invadiu. Né? A mulher hoje pode votar e já faz tempo que pode. Só que ainda assim, em muitos lugares, a situação é muito atrasada e a mulher não se sente no direito realmente de colocar sua opinião numa conversa na mesa. Muitas mulheres ainda não têm direito à sua parte da herança, só os homens da família têm. E eu já vivi isso na minha família, por exemplo. Né? Então é uma coisa que não está tão distante, que ainda hoje acontece, se repete. Não está tão distante, não está tão antiga, né? Ontem as coisas aconteciam de maneiras absurdas, né? Então, assim, uma das coisas que esse assunto me deixa... que eu acho que cria muita polêmica e não cria a aceitação que ele devia ter, são os excessos. Infelizmente, em todos os segmentos, em todas as ideias, nós temos os excessos. Quanto a esses excessos, o que vocês acham disso? Aquela mulherada que fica... Né, porque quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando também de demonstrações sociais. Né? Eu não quero só mudar para mim, mas eu quero que a sociedade me veja de uma maneira diferente. Mas tem demonstrações sociais que não têm sentido, ao meu ver. O que vocês acham disso? Sim, é verdade. Eu escutei vocês porque eu estava aprendendo muito. Mas eu também vejo isso, que na verdade talvez existe, né, uma diferença de um pêndulo quando está muito de um lado, que nós temos reflexo de uma sociedade machista ainda hoje, de anos de criação assim, e que talvez agora que as mulheres querem se empoderar, não estão entendendo o empoderamento, como a Suelen explicou, e estão querendo se, talvez, exibir, se mostrar, ou ser mais do que o homem, E, na verdade, o certo não é um ser mais que o outro, né? Cada um ter o seu papel e todo mundo ter sua voz. E esse exibicionismo, às vezes, feminista ou feminino, ou até para um lado mais muito solto, não sei, não quero colocar palavras, né? Mas acaba atrapalhando, né, o empoderamento feminino. Totalmente, totalmente. E assim, eu tenho uma visão, um pensamento, né? E vocês podem me corrigir, devem... Hoje, principalmente, que a gente está falando desse assunto, né? Mas, assim, eu tenho um pensamento de que uma das causas disso acontecer é que aquelas que estão mais ativas na rede social, aquelas que conseguem um pouco mais de visibilidade, são pirralhas. São pirralhas. São mulheres que nunca tiveram relacionamentos, que não têm filhos, né? Então, você vê uma juventude, né, que eu acho que realmente corrompe tudo isso, corrompe esse movimento. Né? Se você tem uma mulher, né, e quando a gente fala de mulher, uma pessoa que já teve as experiências em todas as faixas etárias, né, é difícil você ver uma pessoa idosa com um discurso, né, do empoderamento. Você não enxerga isso, mas na rede social você está lá, uma pirralha de 14, 15, 16, 18 anos, meu corpo, minha regras. Como assim? Eu acho que daí é um outro, talvez, caminho. Porque existem muitas mulheres que estão nas redes sociais e estão colocando daí já da sua parte profissional, da sua parte pessoal e tentando trazer algum conteúdo. As meninas que, de repente, estejam na parte da rede social trazendo só festa ou corpo ou fotinho no espelho, essas meninas também é a primeira geração que está tendo a oportunidade de fazer isso. Porque a nossa geração não tinha rede social para fazer isso. Então, também é o primeiro público que está fazendo isso. Então, eu não concordo, não acho certo, mas é o primeiro impacto que a nossa sociedade está tendo também com essa juventude. E essas meninas também não sabem como fazer, porque a mãe não disse não faça porque não é legal, eu fiz e não deu certo. A mãe nem sabe dizer, porque não tinha.
né? Então, aí as mães também têm que estar já instruindo de uma forma tão mais abrangente, né? Porque como lidar também com as redes sociais na parte dos adolescentes e para o feminismo, né? Mas a mulher, eu acho que, como você colocou, não tem muitas que estão nas redes sociais. Eu acho que tem sim, eu acho que tem muita mulher trazendo conteúdo interessante e eu acho que estão bem, assim, atuantes na sociedade para impactar. Eu vejo bastante, pelo menos. Eu acho que talvez seja... Eu enxergo assim no Twitter... Sim. Muita gente falando besteira, né? E isso que viraliza. Sim, que né? viraliza sim. Infelizmente, né? Verdade. Então, é esse exibicionismo, né, que acaba rotulando o movimento, Sim. justamente, né? Mas essa geração que está vindo, como a Luana falou, né, é uma geração realmente nova, que está tendo a oportunidade de já aparecer ao mundo de outra forma, só que daí não tem parâmetro para seguir, né? Então, às vezes a gente vem de um extremo para o outro, para depois conseguir um equilíbrio nisso. Sim, sim. Um pensamento que eu tenho é que eu espero que esse movimento ele mude para uma questão de autoridade da mulher. Eu tenho conceitos separados entre poder e autoridade. Eu acho que quanto mais autoridade você tem, menos poder você demonstra. Quanto mais poder você demonstra, menos autoridade você tem. É simples, exemplo simples. Vocês são mães... menino, para de fazer isso, menino, para de fazer isso, menino. E tem uma mãe que só olha, né? Emanuel, quem é que tem mais autoridade? Mas claro que antes de eu adquirir autoridade, eu preciso demonstrar poder. Emanuel não aprendeu da primeira vez, né? Ainda está aprendendo. Então, eu acho que esse é um movimento de empoderamento, onde a mulher está realmente tendo autoconhecimento e demonstrando mais poder, ao ponto de que as gerações futuras, a mulher já nasça com autoridade igualada. Eu acho que essa questão do poder é a forma como se usa o poder, né? Quando você reconhece o poder que você tem, você se empodera de si mesma. Ou seja, você reconhece o seu potencial, as suas habilidades, talentos para agir na própria vida. Mas isso não quer dizer que você vai abusar desse poder perante outros, né? Para que outros fiquem submissos, entende? Então, acho que depende da forma que tu coloca esse poder. E também, assim, depende para quem você canaliza. Porque uma das coisas que eu enxergo, uma problemática extensa, é que mulheres que têm consciência, né, desse empoderamento, estão querendo entrar nesse movimento, vivem ao lado de homens autoritários. E aí você tem um embate, porque o autoritarismo ele fala de uma obediência cega. Né? E quando você fala de autoridades, as autoridades elas são concedidas, né? Elas estão lá porque você reconheceu que elas merecem estar lá. Então, se você demonstra poder para alguém que tem essa consciência, é muito mais fácil. Mas quando a gente fala ali dessa senhorinha que está lá não sei aonde, no meio do mato, é difícil você, né, tentar traduzir isso. E claro, só empoderando, falando, né, trazendo a consciência, eu enxergo que a gente já faz uma diferença muito grande na vida de uma mulher, né? Quando isso no consultório, isso como profissional, né? Você percebe, chega e você... Nossa, mas você tem que ter consciência de quem você é, de tudo que você conquistou. Mas, no entanto, eu sinto essa barreira e eu confesso para vocês, eu não sei como contornar esse autoritarismo de pessoas que têm uma visão unidirecional. Eu acho que o empoderamento feminino não é necessariamente para a mulher ser mais forte na sociedade. É para ela ser mais forte para ela, né? Como a Suelen colocou antes. Ela saber o seu poder. E o poder da mulher, ela também, sabendo dessa meritocracia dela, ela ajuda na criação dos filhos, ela também empodera o seu próprio marido, né? Se for ou não for casada, se for solteira, se for viúva, né? Não, independente do relacionamento. Mas é para você empoderar também a sociedade, porque todos fortes... nós conseguimos crescer juntos, né? Nós conseguimos ter mais opinião e mais educação para a política, para a saúde. Não precisamos diminuir a mulher, o homem ser
o maior e a mulher a menor, para a gente conseguir tomar as decisões que uma parte da sociedade quer. Então, o empoderamento, ele está no feminino, mas também ajudando no masculino, ajudando na educação da criança, ajudando no cuidado com o idoso. O empoderamento, ele traz um benefício para a sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que tem que tirar essa visão, de repente, de empoderamento feminino, de a mulher ser mais forte. Mais forte que o quê? Mais forte que ela mesma. Ela tem que perceber o seu poder. Não é mais forte que o homem. Não é uma competição. E não é isso, né? Então, quando tem a visão da sociedade que o machismo trazia o homem como mais forte que a mulher, de repente, antigamente, em algumas famílias, ainda hoje, como você colocou, em algumas cidades nem tão afastadas ou menores, agora a gente não quer fazer a mulher ser forte mais que o homem, a gente quer só igualar e um ajudar o outro, fazendo um equilíbrio social. Isso parece muito difícil, como o Saile falou, porque o machismo se perpetua porque a mulher submissa ajuda a alimentá-lo. Sim. Existem mulheres que, se você fala algo, né, questionando o machismo autoritário, ela já refuga. Então, ela tem, por ser criada nesse pensamento, o machismo é algo tão forte que a própria submissa ajuda a alimentá-lo, né? E não sei se vocês viram o filme que foi lançado, aquele Eu Sou como é que é aquele do homem, que tá no Netflix até, que é papel invertido, né? Eu sou um homem difícil. Acho que é esse o título, muito né? Bom, eu vi. Então, eu assisti o filme e eu achei aquilo completamente curioso. Porque, na verdade, assim, se a gente imaginasse que seria o contrário, não seria nada semelhante ao que tá no filme. Sim. Não. Né? As pessoas confundem isso e justamente traz mais uma visão machista. Sim. Né? De que alguém tem que ser mais forte e outro abaixo. Exatamente. Que só inverteu os papéis. Mas é assim, o princípio masculino, se a gente for falar de psique, a gente tem o princípio masculino e feminino. A gente tem o yin e tem o yang. O yang, ele tem mais força ativa, assim, o homem tem testosterona e isso lhe dá realmente mais força bruta. Ele é mais direto, ele é mais objetivo, ele é mais racional, ele é pontual. Isso é do princípio masculino. O princípio feminino é receptivo, é acolhedor, é nutritivo, tanto é que ele gera um outro ser. Então, precisa ser assim, né? Então, o princípio feminino, ele não quer ser, ele não é competitivo. Né? O instinto competitivo é do princípio masculino. Uhum. Do princípio feminino é o instinto cooperativo. Então, mesmo que a gente, né, por um acaso dormisse, acordasse numa sociedade diferente, que não houvesse machismo, as mulheres não estariam acima dos homens. Sim. Porque se você for ler, né, livros antigos que falam sobre épocas antes do patriarcado, não era matriarcal, era igualitário. Uhum. A mulher, ela não tem necessidade de estar acima. Era uma sociedade igualitária em que cada um tinha o seu papel, todos se respeitavam e ninguém precisava ser melhor do que ninguém. E aí a sociedade tinha ainda muito respeito. Claro, sociedades muito primitivas. Né? Mas isso, segundo algumas biografias, alguns teóricos, acontecia porque o homem desconhecia que fazia parte da paternidade. Então, ele tinha um imenso respeito pela mulher, porque achava que ela trazia sozinha outra criação, né? Uhum. E aí, então, ele não se sentia superior, mas a mulher também não colocava ele abaixo. Era igualitário. Com o tempo, né, as comunidades foram ficando cada vez mais agrárias e o homem começou a domesticar alguns animais. E aí percebeu que se juntasse macho, né, por exemplo, um macho num rebanho de ovelhas, as ovelhas começavam a parir. Se não tivesse macho, não pariam. Foi aí que o ser humano percebeu que o homem fazia parte do processo reprodutivo. E aí o homem, percebendo isso, ele se sentiu tão importante que, já que eu faço parte, eu tenho que ganhar o meu papel, o meu poder aqui. E para eu me garantir que essa cria dessa mulher é minha linhagem e não de outro, porque a mulher não precisa questionar que o filho é dela, agora o homem precisa, é uma questão biológica. Então, para garantir que o homem tivesse essa linhagem dele, ele começou me fugiu a palavra, mas ele começou a... Me ajudem. Poder. Em cima de uma mulher que... porque antes se existia poligamia. Dominar. Começou a dominar a mulher. A monogamia. Isso. Começou a dominar para que fosse só uma linhagem hereditária dele. Uhum. E aí, gradativamente, começou o machismo e a sociedade patriarcal. Né? Uhum. Isso de muito tempo. E para que se pudesse manter essa sociedade, o homem sempre precisou dominar a mulher. Porque, na verdade, ele sempre soube que ela tem muito poder, só que ele teve que falar para ela mesma que não, para ela poder ficar calada.
Então, se você for ler livros antigos, fala justamente disso. Uma sociedade que antes do patriarcado não era feminista, né? Não é o oposto, não é? Então, o filme mostra que a mulher é toda poderosa e o homem é submisso. Não seria isso. Mas eu acho que, assim, esse pensamento que vocês têm é um pensamento muito evoluído. Sabe? E é um pensamento evoluído de quem realmente conhece a dinâmica de família, né? E eu acho que assim, a dinâmica de gestar, de criar alguém, de educar, né? Então, assim, quando você passa tudo isso, você começa a ter a compreensão de que, poxa, eu posso viver a maternidade de uma forma muito maior, muito melhor, né? Então, é melhor que nesse momento realmente eu esteja para isso, Sim. Né? Mas é uma visão que se você... É fato que homem e mulher são diferentes, é fato. Mas isso que eu acho que é o bonito. Sim. Justamente. Agora, assim, por isso que quando eu falo que trazer isso para a molecada, para o pessoal que está vindo, porque são pessoas que ainda não experimentaram isso, então, hoje você tem que falar cheio de dedos, né? Tipo, poxa, amor, você não acha que você poderia trabalhar menos pra gente pensar em constituir família? Como assim? Por quê? Porque você não tem essa visão de que se eu tenho autoconhecimento, né, eu sei os meus pontos fortes, eu sei os meus pontos fracos, né? Então eu coloco uma lente de aumento nos meus pontos fortes e eu vou realmente viver a magnitude disso. E isso é empoderar-se, né? Eu saber quem eu sou, eu saber o que eu posso fazer dentro disso, e eu saber também quem eu não sou. Né? E o quanto eu posso atuar nos meus pontos fracos. Também, sim. Então, assim, é um pensamento... Fico até feliz, porque eu achava que eu pensava muito errado quanto a isso. Eu não conseguia conceber algumas coisas nesse sentido, né? E agora, sim, eu realmente me entristeço, me envergonho, porque eu não sei como você fazer o contorno desse autoritarismo, né, desses homens. Porque quando você faz a questão educacional, ok, né? O pessoal que está vindo hoje também tem uma visão diferente, mas dói muito no coração você ver pessoas sofrendo, mulheres sofrendo, e sei lá, talvez o aspecto cultural, educacional, não sei. Sim. Mas justamente nesse caminho da mulher tentar mostrar quem ela é, ela teve que ter algumas atitudes do princípio masculino para poder tentar ser ouvida. Então, se você for lá ao longo da história, quando que começou o movimento feminista? Começou quando a mulher foi para o mercado de trabalho na era industrial. Sim. E aí ela tinha uma carga horária de trabalho né, que era escravizante, não era nem um pouco reconhecida, valorizada, salário muito inferior do homem. Muitas mulheres morreram na tentativa de erguer a voz e falar, olha, nós também temos direito. Nós também merecemos uma carga horária justa, enfim. Então, para hoje a gente ter mulher votando, mulher trabalhando, conciliando casa e família e trabalho, muitas mulheres morreram antes de nós. Sim. Né? A gente também precisa ter essa consciência. E essa questão de você tentar conscientizar mulheres que já são, né, já são de uma geração mais anterior, isso depende delas. Você não coloca o empoderamento de fora, você não empodera ninguém, é a pessoa que se empodera. Você ajuda a pessoa a se enxergar quando você traz questionamentos, para ela acordar para a vida que ela tem, para a postura que ela tem, para a atitude que ela tem. Isso dá uma camisa, né? Você não empodera ninguém, a pessoa se empodera. Mas é verdade. Putz, abriu os olhos agora, ó. Toda vez, todo podcast, a Su vem com a frase assim que me deixa desestabilizado, toda vez. Então, assim, você não muda a consciência de ninguém, a pessoa tem que perceber por ela. Você pode tentar orientar, tentar acender uma luzinha lá dentro, mas ela tem que querer, ela tem que tomar as atitudes dela. Mas a sociedade está contribuindo para isso? Acho que tá. Acho que é um processo bem gradativo, mas eu acho que tá. Né? Só que para a gente conseguir um equilíbrio vai de um extremo para o outro. Por isso que essa geração que está vindo, né, tá muito assim no exibicionismo, eu quero ser melhor, porque a mulher é melhor, tá vendo? Às vezes a gente tem essa impressão, né? Não é dito com essas palavras, mas a gente tem essa impressão de que parece que querem esfregar na cara de que a mulher é melhor. E não é. Eu faço tudo que um homem faz e de salto alto. Mas eu acho que também acaba não sendo justo esse empoderamento visto de uma forma errônea, porque aí a mulher dá conta da casa, dos filhos, ela é esposa, ela é mulher, ela tem que se cuidar, ela é mãe, né? Ela faz a comida, a lição de casa, a louça, tudo. E isso não é justo num empoderamento feminino quando você não... Se você estava querendo ser igual,
Você não estava querendo ser melhor? Então, por que você está dominando tudo, 90% das tarefas, né? E daí você acaba ficando extremamente sobrecarregada ou deixa em algum aspecto de ser boa, né? Você não vai ser uma boa esposa, ou não vai ser uma boa mãe, ou não vai ser uma boa profissional. E isso acaba... E você até alimenta... ela, como você colocou no início, aí começa a vir a tristeza e ela não se acha, não se vê naquele ambiente, né? O que está acontecendo para... Ela perde qualidade de vida, com certeza, porque ela não vai dar conta de tudo 100%, né? E ela acaba alimentando o outro comportamento do homem, né? Então, já que ela dá conta de tudo, ela que faça sozinha. Sim, porque eu não preciso mais de você. E não é isso. E já desequilibra de novo. Isso. Para outro lado, né? Por isso que eu digo, assim, que é um momento... A gangorra vai para um lado, para o outro, para depois, gradativamente, com o tempo, alcançar um equilíbrio. Então, isso é todo um processo, não é da noite para o dia que se muda uma consciência. Isso é uma conscientização coletiva da sociedade, né? Algo cultural muito arraigado, que é muito gradativo. Mas esse movimento que a gente tem já está promovendo um estardalhaço, né? Um zum, que devagarinho as pessoas vão começar a se questionar, perceber e assim vai. Sim. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente deve falar é que mais mulheres com consciência assim devem realmente aparecer. Eu não sei, talvez seja aonde o nicho de internet que eu estou, talvez seja isso também. Mas a mulher que deixa os pelos, não se depila. Ok, tudo bem, né? Não sei, eu penso que talvez ela queira dizer que tudo bem se eu não fizer isso. Né? Talvez seja isso. Eu acho que é uma tentativa de falar para a sociedade, olha, eu não sou obrigada a nada, já que fui obrigada há tanto tempo a tanta coisa. Né? Mas usa uma forma um tanto estranha, né? Mas, claro, isso é de cada um, né? Cada um tem sua opinião. Mas a gente está falando aqui muito de conscientização, eu acho que, como tu falou, a gente está num papo bastante evoluído. Tem mulheres que sofrem coisas básicas que hoje em dia a gente não poderia mais admitir, que é a violência em casa. Meu Deus. Né? Que é a violência sexual, a violência doméstica, né? E outros tipos de violência também. No mercado de trabalho, né? Ainda hoje existe homem e mulher trabalhando no mesmo cargo numa empresa e o homem ganha mais que a mulher. Sim. Né? A mesma função, a mesma carga horária e ele ainda ganha mais. Né? Poucos casos, mas ainda tem. Né? Então, como mudar isso? Coisas que deveriam, né? Que são mais simples, né? Que a verdade simples não é, mas para a gente, para o nosso olhar hoje, né? Não é necessariamente simples, mas é extremamente óbvio. Isso. Né? Essa é a palavra. Mas não é todo mundo que enxerga. Mas como você disse, eu acho que já está tendo um burburinho. É uma mudança gradativa, é uma mudança de gerações, né? E eu acho que é responsabilidade tanto do homem que enxerga isso como da mulher, criar os seus filhos já com essa visão, para a próxima geração estar preparada. Né? Porque os filhos também são nossos espelhos, eles copiam absolutamente tudo que a gente faz, né? Então, se é criado numa casa com algumas atitudes machistas, eles vão crescer assim. O menino e a menina são espelhos do pai e da mãe. Óbvio que o menino vai ser mais espelho do pai e a menina da mãe. Mas se o pai não ajuda em casa, ou se o pai não reconhece o papel da mãe, mesmo que seja a mãe dona de casa, porque o empoderamento feminino não é a mãe ser empresária bem-sucedida e ganhar muito. O empoderamento feminino é a mulher fazer o que ela quiser. Eu só uma pontinha aqui de uma questão particular. A Su sabe. A gente se encontrou recentemente, uma turma de 16 anos do colégio, formados, e 90% eu não via ou falava nesse tempo todo. E daí dessa turma, as mulheres ficaram num grupo e a gente troca ideias sobre maternidade. Algumas não são mães, algumas são solteiras, e sobre o ambiente feminino, diariamente a gente se fala. E daí tem umas que falam, ai, como eu tô feliz em ser dona de casa. E outras que falam, eu fui mãe agora, mas eu quero voltar para o mercado de trabalho. Ah, eu tenho meu filho com 6 meses, estou voltando para o mercado de trabalho, quero voltar, mas sofro por deixar ele. Então, existem essas questões na vida da mulher. E hoje a gente está podendo falar, porque antigamente, de repente, a mulher ou nem tinha mercado de trabalho, ou se ela falasse, ou ela era chata, estava reclamando, não tinha que escutasse, né? Então, ela tinha que simplesmente fazer o que o marido, o que o pai, o que a família colocou para ela que era certo. Tem que casar, tem que constituir família. Então, hoje a gente pode falar. O empoderamento é poder falar e se achar, saber o que você quer. E quando eu acho que a mulher sabe o que ela quer, ela se encontra para essa família, para esse núcleo, que é uma sociedade, a gente está mudando a sociedade como um todo, uma família é uma mini-sociedade, né? É uma micro-sociedade. É a base, né?
ela faz essa micro-sociedade, essa base, a melhor do mundo. E dessa, a gente vai para outra, vai criando novas, vai, de repente, contagiando o vizinho, vai ensinando para um irmão, para um primo, para um amigo. E esses filhos vão também sair melhores, de saber que a sua mãe... A minha mãe trabalhava, mas quando ela estava comigo com tempo de qualidade. Meu pai chegava em casa e respeitava, sabia que a minha mãe era... Né, também uma profissional e que se cansava, e quem cozinha não lava, aí quem, né, depois o pai que lavava a louça, ou não, a minha mãe é dona de casa e é feliz assim, porque ela gosta de estar com a família. Empoderamento feminino é você ter voz, só isso. Uma das coisas, você falando aí, eu comecei a pensar nisso, eu acho que uma das coisas que leva a essa demonstração exacerbada, talvez seja um ódio do machismo, por experiências vividas não pela pessoa em si, mas pelas mães. Sim, pelas gerações. Imagina uma filha que cresce num ambiente extremamente machista, onde o pai é agressivo fisicamente, psicologicamente, né, chega bêbado em casa. O quão ódio, né, o quanto de ódio essa pessoa não tem. Sim. Isso é interessante porque a gente começa... 100%. Eu acho que a psiquiatria, né, a saúde mental em si, ela é legal porque você sempre tenta ter empatia. Né? Então, provavelmente, para toda ação existe uma reação. E existe uma história por trás disso. Para toda ação, para toda demonstração, mesmo que pareça absurda para você, mas às vezes é absurdo para mim porque eu não cresci num ambiente assim. Né? Não, a gente traz muita coisa dos nossos antepassados, até de 5 gerações atrás, né? E se você for parar para pensar, por exemplo, eu tenho uma menina de 1 ano. Quando ela estava na minha barriga, que eu estava gerando ela já formou dentro dela os óvulos que um dia serão filhos dela. Então, nós já estávamos na barriga da nossa avó. E existe uma carga emocional direta, né? Então, isso é muito louco. A gente traz uma carga emocional no inconsciente coletivo gigante de gerações passadas. E, além disso, tem toda uma carga cultural. Eu cresci ouvindo minha mãe falar, tu vai ter tua profissão, tu não vai depender de homem nenhum. Por quê? Porque era uma experiência dela que ela não queria que eu reproduzisse. Sim. Né? Então, a gente traz muito isso, sim. E pode ser, como tu falou, um ódio do machismo, né? E aí, por isso, a mulher traz esse aspecto masculinizado de que a mulher tem que ser melhor, com esse grito, com essa uma força bruta, direta, que é um princípio podador, dominador do masculino, e não do feminino mesmo. Sim. Então, a mulher precisa se encontrar, perceber isso nela, se equilibrar, né? Encontrar seu centro para daí, de fato, ter, né, uma posição mais equilibrada perante a sociedade. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de visão. E a saúde mental, como tu falou, deveria ser muito mais também aberto para a sociedade, né? Para cuidados, porque nós não somos preparados para poder lidar. A Suelen colocou, eu fui de uma família assim, a carga genética que a gente traz é assado. Eu fui criada numa família que a minha avó paterna e a minha avó materna eram empoderadas. A minha mãe também, mas com equilíbrio entre os maridos, né? Famílias que todos trabalhavam para se ajudar. Não era a mulher mais do que o homem, né? E respeitavam-se mutuamente. Então, para mim, é super normal eu trabalhar. Meu marido, meus filhos, é normal. Eu não conseguiria ser dona de casa. Não acho ruim. Adoro, inclusive também amo, mas eu gosto também de trabalhar fora. Outras famílias que nunca tiveram esse exemplo, as meninas não sabem como fazer. Né? As mães criam para ser dona de casa, ou as mães criam para trabalhar e elas não tiveram talvez a figura paterna dentro de casa. E tem que chegar de repente um ponto na vida que, ou pelo estudo, ou pela área da saúde, a gente consiga perceber que a gente precisa dar um start e mudar. Porque como que você vai conseguir uma mudança na sociedade se nem a mulher sabe que ela está sofrendo, ela está sendo, de repente, bloqueada, ela não tem voz, mas ela não percebe. Tá tão intrínseco, né? Ela vive naquele mundo, nós somos frutos do meio, né? Então ela também não percebe que ela está sofrendo porque ela não tem voz. Então, como também ajudar com a saúde mental, que é uma coisa que não é também muito aberta, né? Nem no Sistema Único de Saúde e nem para as pessoas que talvez tenham poder aquisitivo para buscar, mas ainda talvez até tenha preconceito e não sabe nem o que pode buscar para ajudar a desenvolver e a tirar seus traumas
e mudar, né? Sei lá, cair a ficha e mudar o ponto de vista. Talvez aqui a gente comece uma ideia Claro. de saúde mental na educação, né? No Sim. currículo educacional. Que Deveria deveria, ter né? inteligência emocional, né? Para falar. Não, e é bem isso, assim, é como se a mulher se sentisse perdida, né? E ela, como o princípio feminino é muito mais emocional, ela realmente sofre emocionalmente. Tanto é, se for olhar estatísticas, né? Mulheres sofrem mais de depressão, de ansiedade crônica, de síndrome do pânico. Né? E talvez isso seja um reflexo, justamente porque ela não está conseguindo se cuidar, ter qualidade de vida, para equilibrar todos esses papéis. É uma coisa que eu hoje, por experiência própria, acho difícil. Equilibrar casa, marido, filhos e profissão. Às vezes eu acho que é coisa demais, né? Mas... só que se a gente se propôs a fazer. Uma coisa que eu A acho. gente quer fazer bem feito. A gente está agora nessa transição, né, das gerações. Então, a gente está vendo, a gente praticamente é cobaia, né, dessa geração que vai tentar dar conta de tudo e vamos ver como que vai ser feito. A próxima, de repente, já sabe, né? Fica com menos cobrança ou com mais foco, não sei. Mas a gente está tentando. Porque é como se tivesse uma cobrança da sociedade, mas nossa também, a gente passa a se cobrar muito, né? Então, como eu ouvi isso da minha mãe, Deus o livre, eu vira dona de casa, eu tenho que trabalhar. Né? Então, é uma cobrança minha. Eu acho que essa questão das funções é um assunto bem interessante, porque eu acho que o primeiro passo é você hierarquizar funções. Essa é a minha opinião, tá? Não tô certo, geralmente não estou, mas você hierarquizar as suas funções. Fale-me mais Porque sobre assim, isso. o que acontece, dependendo da função que você não está indo tão bem, e se isso começa a se espalhar de uma maneira muito intensa em todas as tuas funções, é porque essa função ela está em primeiro lugar. Então é como se, pensa numa cascata, a coisa vai se espalhando. Então, se eu estou bem, né, para mim, esposo, pai, profissional. Essa é a minha visão. Então, se eu estou bem como esposo, se eu estou bem como pai, mesmo que eu não esteja tão bem como profissional, eu não vou trazer isso para dentro da minha casa, que é realmente o núcleo principal. Então, se eu hierarquizo isso agora, claro, você está mal em casa, aí vai estar mal em tudo. Mas você precisa tomar uma decisão do que está lá em cima. E geralmente, ao meu ver, o que deve estar em cima deve ser aquela coisa que você tem mais autonomia para mudar. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, eu posso chegar no hospital amanhã e me demitirem. E aí, paciência, não depende de mim, né? Mas o meu casamento depende de mim, né? A minha relação com meu filho depende de mim. Então, talvez essa hierarquização ela seja uma forma de a gente pensar em lidar melhor com as coisas, sabendo que eu não vou ser 100% em tudo. Eu me imagino como 100%, e eu vou, né, dividindo essa porcentagem entre todas as funções que eu exerço. Vai ter dia que eu vou estar só em casa no domingo, então vai ficar ali 100% com a minha esposa, né, só com a minha esposa. Vai ter dia que meu filho está em casa, enfim. Mas vai ter dia que eu estou no trabalho também, e geralmente, se você perceber, geralmente nos dias que você exerce a maior parte das suas funções, são os dias que você tem mais dificuldade, que você tem mais conflitos internos, conflitos familiares. Dificilmente você vai ter um conflito num domingo que você passou o dia inteiro em casa. Mas na segunda-feira que o teu trabalho foi uma merda, né, que você... Né? Enfim, é uma visão que eu acho. Essa hierarquização de funções, talvez isso seja interessante. Não sei. Pode ser. Faz pensar. É quase que colocar os valores numa... né, o que vem em primeiro lugar para cada pessoa, né? Você tem que ter, se primeiro vem a família ou se vem o trabalho. Acho que a ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. Sim. Então, quem coloca, às vezes, o trabalho em primeiro lugar, seu trabalho está indo muito bem, que bom, você está bem, mas, de repente, a família não está. Às vezes, a pessoa nem percebe que a família não está. Né? Ela está tão focada no trabalho que ela não está lá. Então, de repente, se você hierarquizou desse jeito, ou colocou nessa ordem... Pode ser que no futuro teus filhos venham a sofrer. Vamos ver, né? Ou aconteça alguma coisa, sei lá, não seja tão amigo, não tenha convívio. Eu acho que tem que ter uma ordem correta. E eu acho que é justamente isso que você colocou, que consegue hierarquizar funções que talvez a mulher, no momento, não esteja conseguindo. A mulher, eu acho que é muito mais linear. Tipo, a gente não trabalha numa pirâmide, né?
o chefe, o que é mais importante? É o trabalho, ou é a casa, ou é o filho? Não, é tipo, eu tenho que chegar em casa, eu tenho um trabalho que eu levei para terminar no fim do dia, ao mesmo tempo eu tenho que dar banho nas crianças e dar jantar, eu tenho que estar pelo menos razoavelmente arrumada quando meu marido chegar, apresentável, né? Mas assim, o nosso foco seria estar cheirosa, bonita, e abraçar ele e falar: oi, amor, boa noite. E daí você já consegue colocar as crianças para dormir no horário certo, ter uma noite de jantar romântico com ele, conversar, um papo tranquilo, terminar o e-mail que você tinha que passar para a empresa. Então a gente eu não tenho, pelo menos na minha experiência, eu não tenho hierarquia, tudo linear, tudo importante da mesma forma. E a gente tenta fazer na medida do possível. Pode falar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um livro do Samitiba que chama Homem Cobra, Mulher Polvo. E ele fala que justamente a mulher é um polvo, ela tem vários tentáculos. E aí por isso que eu acho que a Luana falou, a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, com a mesma qualidade. A gente não quer, né, fazer nada meia boca. E o homem, ele é um tentáculo só, ele é cobra. Então ele dá atenção a uma coisa de cada vez. E para ele isso é muito prático. Uhum. A gente dá atenção a um monte de coisa. Ao mesmo tempo que a gente está pensando o que tem para fazer no trabalho, a gente está aqui atenta com a criança, lembrando que falta comprar no mercado. Então a gente fica com, né? E aí a gente acaba, na verdade, dividindo a atenção. E aí pouquíssimo sobra pra gente dessa atenção, né? Aí a gente vai ver no final do dia que mal penteou o cabelo. Tem dia que não penteia. Mas talvez assim também, eu acho que a gente pode tirar um pouquinho de cada para ter uma ideia de que equilíbrio é um conceito dinâmico, não é estático. Sim. Né? Então, se você faz concessões, claro, e aí a gente entra em outro assunto que eu acho que falta muito hoje, é diálogo, né? Você falar claramente. O diálogo falta muito hoje. Então, eu estou contigo, se eu falo, olha, você é mais importante para mim, mas eu preciso, né, prestar atenção um pouco mais no meu trabalho. Vai ser uma semana. Então, por uma semana eu vou colocar o trabalho um pouco ali. Estamos combinados com isso? Não, beleza, estamos. Você entendeu por que eu estou fazendo isso? Entendi. Depois, porque é um conceito também dinâmico, né? Às vezes você vai ter que prestar mais atenção no trabalho. Mas se isso é falado, se isso é discutido, talvez a gente tenha muito mais equilíbrio em todas as funções. Né? Você fala tanto, né, que precisa de diálogo, mas às vezes a gente não consegue ter uma conversa honesta, né, com o teu próprio companheiro, com o teu próprio familiar. Né? Quando eu digo uma conversa honesta, você realmente ser franco, assim, tudo que tu pensa e sente a respeito de determinado assunto, de determinado conflito. Às vezes a gente fica com receio de falar certas coisas, porque não sabe como o outro vai receber. E quando a gente consegue ser honesto, de fato, tudo flui melhor. Se a gente tem receio do que o outro possa achar, do que eu penso, eu começo a criar papéis. Eu começo a usar máscaras, né, para tentar camuflar alguma coisa para que... E aí, pronto, os conflitos só pioram. Né? E eu acho que além de você ser honesto numa conversa com quem, né, com a tua família, com quem você vive, a pessoa que te escuta tem empatia no que tu sente. Porque às vezes não é o que o outro sente, mas você tem que respeitar, né? E como você colocou, vamos dizer que a esposa fale, eu vou ficar uma semana mais focada aqui no meu trabalho, mas depois, semana que vem, a gente vai ter, sei lá, o final de semana só para nós e etc. A pessoa também tem que entender o outro lado. Então, sim, né, tem que ter uma honestidade de ambos os lados, né? E na família como inteiro. E daí vem mais uma vez a gente falar das crianças que estão vendo esse casal conseguindo, né, mostrar esse ambiente, né, de educação e daí fazer esse espelho para elas também conseguirem levar isso para as próximas gerações. E nós somos seres que se relacionam, né? Tanto que Deus criou o homem falando, não é bom que ele esteja só. Relação, eu acho que a relação tá na nossa natureza, né? E aí eu fico indignado com o tanto de pessoas individualistas que se prezam a se relacionar. Porque assim, não, olha só, numa relação nós não vamos ter 100% de concordância, fato, né? Não existe, é utópico, vai ter pontos em que nós não concordamos. E aí, nesse pequeno ponto, né, levando em conta que geralmente nos relacionamos com pessoas que a gente tem um pouco mais de coisas em comum, né? Então a gente vai discordar menos. Mas nos pontos de discordância, relação e individualismo é água e óleo. Não se misturam. No ponto de discordância, eu tenho que alternar. Tipo, hoje você vai ceder, amanhã eu vou ceder. E aí nós ficamos ali 85%, 90% satisfeitos. 100% não vai dar. Mas eu fico indignado
com pessoas individualistas ao extremo que se prezam a se relacionar. Mas se relacionam porque o ser humano todo ele tem necessidade de se relacionar, independente de como ele se comporta no mundo, se ele é egoísta ou altruísta. A gente tem necessidade de se relacionar. Mas daí quanto mais egoísta, mais sofre ele e causa sofrimento às outras pessoas também. Mas a discordância eu acho que é o que traz o crescimento para a sociedade. Porque quando você está incomodado, você discorda de alguma coisa, você se mexe, né? Você não vai ficar sentado em cima de um grão de milho e tá confortável, né? Tipo, eu fiz na minha área lá da nutrição uma especialização em exercício físico. Você só cresce, você só consegue fazer crescimento muscular se você machuca aquele músculo, né? Você quebra o músculo e ele vai crescer. Então, exercício físico é isso. É a mesma coisa na nossa vida. Então, a gente tem que, às vezes, conversar com pessoas que tenham opiniões contrárias para agregar opinião, né? Para você entender um ponto de vista, colocar o seu, tirar o melhor proveito dessa conversa e daí a gente cresce junto. Aí você falou, as pessoas têm necessidade de se relacionar. Por que elas não aceitam que nesse relacionamento vai ter pontos muito mais tranquilos? Hoje a gente vai falar de boa, amanhã a gente vai ter uma discussão, vamos tirar o melhor disso. Porque é só assim que a gente vai crescer. É só assim que a gente vai evoluir. Só que eu só evoluo nessa discordância se eu acolho diferente de mim. E estou aberto. Isso. Se eu estou pronto para ouvir e refletir sobre isso diferente do que eu penso. Mas já que a gente está aqui, vamos ficar aberto, né? É o mínimo. Mas tem gente que não tem essa abertura, né? Justamente. Enfim. Que papo. É isso aí. Acho que a gente já está indo de empoderamento feminino para casal e relacionamento. Acho que já tem aí um tema para um próximo podcast. Em sociedade. Tudo. Mas você vê que a coisa fica ampliando, né? É porque a mulher está em todos os aspectos da sociedade, em todos os locais. Então, aí falar de empoderamento feminino, realmente, ou tu vai vai falar sobre empresa, vai falar sobre a maternidade, vai falar sobre muita coisa. Muita coisa. A gente abrange muito. Eu acho que assim, um dos pontos que você focou muito enquanto estava falando, e eu acho que é legal a gente deixar mais claro ainda, é como é importante você se empoderar, você ter essa consciência de quem você é para você passar isso para as próximas gerações. Isso é importantíssimo, né? Me entristece ver mulheres que persistem no erro, e até falam para a filha, isso é uma coisa que você não devia ter, essa atitude, mas persiste no erro, acham que já está tarde para mudar, né? Esses dias eu conversava com uma paciente e, assim, 3 filhos, os 3 filhos grandes, vivendo num relacionamento já difícil, né, desgastado, e o companheiro tomou uma atitude de ignorá-la, né, e deu um ultimato, tal dia eu vou sair de casa, e ela muito triste com tudo e tal, mas quando você percebe que ela está há tanto tempo passiva, que até a decisão de sair de um relacionamento instável tem que ser dele. E ela tá ali até o último, ela sabe que tá ruim, ela sabe que tá instável, mas até o último momento ela tá ali esperando, será que ele não vai mudar de ideia de tão passiva que está? E aí que isso cria? Isso criou uma divisão entre os filhos, né? E você imagina o que ela tá passando para a filha. A imagem que ela está passando da mulher. É que, infelizmente, a gente se acostuma com tudo, né? Tanto coisas boas como coisas ruins. Mulheres que são infelizes num casamento, que vivem a dominância do marido, um marido machista, autoritário e, às vezes, violento, mesmo assim se acostumam com aquilo. Né? E para sair daquilo ali, né, aquilo acaba virando uma zona de conforto, que, na verdade, não é confortável, mas é o que ela conhece, é o que ela sabe, né, vivenciar. Para sair daquilo ali, ela teria que tomar uma atitude completamente diferente, ela teria que ter um gasto de energia, enfrentar muitas coisas, e às vezes ela não vai, por medo, né, por comodidade, enfim, por insegurança, por não reconhecer que daria conta de fazer esse movimento, por não reconhecer o seu potencial. Dependência econômica, cobrança da família. Claro, né? É muita coisa. Envolve muita coisa. E para nós, de fora, julgar é muito fácil. Sim, né? Total. Então, às vezes a gente acaba fazendo um julgamento, mas para a pessoa é realmente dificílimo, né? Eu sempre uso, né, aquilo, manha de consultório, eu sempre uso a responsabilidade dos filhos como um combustível para a mudança. Sempre eu encosto nessa... E o que você acha que os teus filhos estão achando disso?
O que você pensa que eles estão olhando para você nessa situação aí? Porque é um combustível. Porque se você tem filho, você realmente decidiu, né, ter a função de pai e mãe. E você vai lidar com ela o resto da vida. Né? Então, assim, cutucar essas funções. E aí eu acho que o empoderamento feminino também entra e pode dar essa cutucada. Sim. Né? Como é que você acha que a sua filha entende, porque ela entende o mundo através de você, inicialmente. Como é que ela acha? O seu filho também, ele entende o mundo através de você. Como é que você acha que eles estão entendendo? Como é que você acha que vai ser a geração deles, né? E infelizmente, muitos padrões vão se repetindo, né? Então, se você coloca esse questionamento, né? Você gostaria que a sua filha repetisse, né? Vivesse isso que também você vive, né? Talvez ajude a pessoa a acordar. Nossa, seria uma pergunta para todas levarem para a vida, né? Você gostaria que sua filha ou seu filho fizesse o que você está fazendo? Talvez muitas pessoas, né? Entrassem num choque que poderia mudar a vida, realmente. Eu acho que outro questionamento, assim, que é muito forte e que faz a pessoa se conscientizar vamos supor que você tivesse agora, com 80 anos, no final da sua vida, você soubesse que daqui a 1 hora você vai morrer. E você olhasse para trás, visse a sua vida como um filme. O que você diria para você mesma hoje? Sabe? Isso é um choque, né? É um choque. Aí a pessoa acorda para ela realmente perceber se o caminho que ela está tomando é o mais certo para ela ou não, se aquilo que ela está fazendo traz felicidade ou não, né? Se ela vai continuar alimentando um sofrimento, um círculo vicioso ou não, enfim. Quero nem pensar nisso, não vou chorar aqui. Isso vem muito, né, a questão de a gente conseguir, né, o autoconhecimento e a saúde mental. Mas como a gente está no empoderamento feminino, as mulheres não foram criadas para isso, né? Os homens também não, né? Os homens foram criados, de repente, para ser o patriarca da família, trabalhar e ser o provedor. E a mulher, ou para ser a mãe, agora a nossa geração é para trabalhar e para não depender do homem, mas ao mesmo tempo ser uma ótima dona de casa, esposa e tudo. A gente não para pensar o que a gente quer da nossa vida. Né? A gente não se prepara para tomar as decisões dentro da família que sejam o nosso propósito, o nosso caminho. Né? E isso é uma coisa que falta para a mulher, para o homem, para todo mundo. E assim, às vezes a cultura também não nos ajuda muito nisso, né? Por exemplo, se você for olhar numa loja de brinquedos, os brinquedos dos meninos, né, tem aquela prateleira cheia de super-heróis. Então, o menino enxerga que ele tem que ser o quê? Forte, né? Que ele tem que dar conta, que ele tem que ir lá e matar o vilão. E as meninas, as princesas. Não é assim? Então, sem perceber, as crianças, né, sem a gente perceber, a gente vai criando as crianças da mesma forma, com que o princípio masculino é aquele que tem todo o poder, ele tem que ir lá à luta e matar um leão por dia. E a menina tem que ser a bondosinha que está sempre sorrindo, né, aceitando tudo submissa. Então isso é muito forte, está muito arraigado. E às vezes não está nem sendo falado, mas como os brinquedos e tudo isso vem também de gerações, mas são pequenas coisinhas do dia a dia que vão estimulando isso. Tá tendo uma exposição de dinossauros lá em Balneário Camboriú. E daí a minha filha mais velha, 7 anos, ela falou assim, meu marido levou. Ai, papai, me leva que eu adoro. Eu sei que dinossauro é coisa de menino, mas eu adoro. Aí eu falei assim, filha, eu adoro, né? Quando eu tinha a tua idade, eu era apaixonada e pensei muito em fazer, estudar alguma coisa relacionada, fazer antropologia e tal. Eu adorava, sempre gostei. E daí ela falou assim, então tá. Porque assim, não tem esse negócio, né, que tem que ser de menino. Meninas também podem gostar. Aí ela até brincou. Meu marido falou, menina faz qualquer coisa que menino faz. Não tem nada que é separado. Menina pode fazer tudo que menino faz. Aí eu ainda falei, menos xixi em pé. E já tem até, né, um negocinho lá de plástico que ajuda a mulher a fazer xixi em pé. Sério? Tem. Essa é nova. É verdade, é verdade. Tem. Não sabia. Mas por que inventaram isso? Agora para refletir comigo. Pois é. Por que inventaram? Porque a mulher, ela não quer simplesmente ter a posição dela. Ela quer ser igual ao homem. Sim, porque ela não reconhece o poder que tem. Nem homem Qual o problema de fazer xixi sentada? Vai ver Fala sério. Vai ver que ela tem algum problema de joelho que ela não pode sentar. Mas se tiver problema de joelho, não vai conseguir toda essa logística nova. Se não conseguir. Meu, a gente que informação não tem que maravilhosa, ser igual né? ao homem. A
gente tem que ser quem a gente nasceu pra ser. E a gente consegue... nossa, um ajuda ao outro, né, a evoluir. A gente consegue encaixar, por isso que foi criado o homem e a mulher. Porque a gente tem as nossas diferenças, que é o que realmente... E um se encaixa no outro perfeitamente em tudo, né? É uma questão biológica, é uma questão relacional, é uma questão, né, espiritual. Psíquica, tudo. É isso, né, gente? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Quanto tempo deu? Deu um bocadinho, 1 hora e pouquinho. Então vamos finalizar, né? É. Então é isso. Eu acho que a gente dissecou esse assunto. Acho que a gente chegou a um entendimento bem interessante, né? E é justamente para isso que a gente está aqui, né? Para discordar um do outro e assim evoluirmos, né? Evolução vem pela discordância mesmo, para falar de assuntos que são um pouco difíceis de falar, né? Que incomodam, né? É só assim que a gente vai evoluir, né? E como a gente aprende, né? Como a gente aprende um com o outro o tempo todo, né? Uma conversa, nossa, ajuda a gente a pensar tantas coisas diferentes. Isso é bem legal. Queria agradecer a Lu. Obrigada a vocês pelo convite. Foi maravilhoso ser. Não, e assim, eu quero agradecer que ela de prontidão, eu falei com ela, falei qual era a ideia, ela falou, claro que eu vou. Super entusiasmada. Se é pra falar, imagina, eu adoro falar. Imagina sobre empoderamento feminino, foi demais, muito obrigada. Ok, isso e volte mais vezes, você tá sempre convidada, né? O pessoal aí se arruma em microfones e a gente coloca, daqui a pouco a gente vai estar em 10 aqui conversando, fazendo aquela mesa redonda, isso é interessante. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham realmente crescido também como nós, né, nessa conversa. Já falamos das nossas redes sociais, semanalmente a gente vai estar postando episódios, né, novos e, enfim, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está trabalhando e para você que está acordado. Lembra lá do meu Instagram e marca uma consulta pra você começar a dormir direito. Tem que fazer o nosso jabá, né? Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. Ótima semana a todos.